Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês e a idealizadora desse projeto Trilhas da Luz. Um canal onde quer levar conteúdos para a expansão da consciência, curiosidades sobre esse mundo místico e espiritual e muito autoconhecimento. Nós agora vamos entrar na parte final da carta 6 do livro Cartas de Cristo, que se chama A Verdade em Relação ao Pecado, entre aspas. E antes de começarmos, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, um comentário para mim. Eu fico muito feliz de ler os comentários de vocês. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade e autoconhecimento. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Então, vamos começar? A verdade em relação ao pecado, entre aspas. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deveriam ser contrários à vontade daquele que chamavam de Deus, entre aspas. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado, entre aspas, e os definiram como sendo o mal, entre aspas. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, entre aspas, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás, entre aspas. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados, entre aspas, eram maus e de que seu Deus, entre aspas, castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado, estudo maiúsculo e pecado entre aspas, contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo o que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado, entre aspas, e no castigo, entre aspas, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus, entre aspas, deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus, entre aspas. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas, sem perigo, em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus, entre aspas, que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida, entre aspas. Esta era uma terra bela e produtiva, que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como uma coisa certa a fazer,
uma vez que Deus, entre aspas, tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus, entre aspas, falou com Moisés, deve ter sido Deus, entre aspas, quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus, entre aspas, ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, tudo maiúsculo, no qual inclusive Deus, entre aspas, é usado, entre aspas, para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus, entre aspas, que Deus, entre aspas. Você pode perceber porque era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina, tudo maiúsculo, que verdadeiramente havia dado a eles o ser. Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado, entre aspas. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus, entre aspas, e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, entre aspas, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote, para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos, entre aspas, em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, entre aspas, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, tudo isso entre aspas, por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, estas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade, entre aspas, superior exige o pagamento pelos pecados, entre aspas. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada, entre aspas, do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno, entre aspas. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação, entre aspas. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado, entre aspas, e na salvação por minha morte na cruz, entre aspas. E a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na Igreja Cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder, entre aspas, que eles chamam de Deus, entre aspas, e acabaram por reconhecer que a Igreja não ensina a fonte do ser, entre aspas. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente
para ir além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o fluxo do poder, entre aspas, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tudo maiúsculo, tenho que dizer que, até este momento, nenhum dos santos, entre aspas, nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estava apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado, entre aspas, e o comportamento humano, e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens, entre aspas, originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema nesse momento. Porém, é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade, suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas, em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que essas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua, para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é a sua realidade. Essa afirmação pode expressar-se de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, porém temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da terra, entre aspas, permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem
pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. Com base em tudo que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade, entre aspas, de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio, e pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade, não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugares de trabalho ou amigos. Pois, seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, este lugar, entre aspas, é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade, entre aspas, dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador, entre aspas, de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior, com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso, de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que seus objetivos, entre aspas, exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência, entre aspas, irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento, por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo que está no seu ambiente. Este é o seu destino nesta vida, ou em vidas futuras. Chegar a essa plena e completa realização. Quando isso ocorrer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina, tudo maiúsculo. Eu, o Cristo, tudo maiúsculo, recomendo a você esta carta. Eu a pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, tudo maiúsculo, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelas quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual.
Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento, eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. E assim finalizamos a carta 6 do livro Cartas de Cristo. Se você quer adquirir o livro físico, o link ele vai estar aí na descrição, tá certo? É uma carta bem densa de informações e muitas coisas para a gente refletir, que consigamos colocar em prática esses fatos que ele descreve nessas cartas, falando do nosso poder interior e da nossa conexão com a divindade. Então, eu desejo a todos ótimas reflexões e aguardo vocês para o começo da leitura da carta 7. Então, um beijo grande. Eu sou um outro você.